Olá, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos começar a pintura desse novo risco. Hoje vamos começar a falar de Natal. Muitas pessoas estão me pedindo para começar a pintar motivos natalinos. Então, vamos começar com esse? Assim, vamos iniciar o chão. Para esse chão, eu vou começar com cerâmica. Eu sei que é um pouquinho escuro, mas o meu tecido, ele é um pouco escuro também. Na sua casa, se você quiser trocar pelo caramelo, também não tem problema. Eu vou começar com cerâmica, vou passando por debaixo dos azevinhos ou encostando, né? Colocando esses azevinhos nesse chão. Esse outro eu vou deixar ele um pouquinho mais acima, não vou mexer muito, vou deixar ele fora do chão, como se o cabinho deixasse ele acima do chão. E os demais eu vou encostar mesmo, vou deixar a sombra mais forte. Vou descendo esse cerâmica, passando aí por trás nessa separação de azevinhos e caixinha. A parte que vai se afastando do risco, olha, eu tomo cuidado de deixar ela assim, bem mais esfumaçada. A parte que encosta no risco, eu deixo ela bem mais escurinha. Agora, vou fazer uso do preto. Nessa hora que você vai fazer os contornos, você pode estar pegando um pincel pequenininho, um pincel número 4, número 6. Para você puxar essa tinta, você pode estar fazendo com um pincelzinho maior, pincelzinho 6, 8, enfim. Eu vou fazer o contorno aí do preto, mas eu ainda vou colocar um pouco mais de cerâmica. Eu quero esse chão quase que pintado, próximo a essas frutas, as flores, enfim, a caixinha. Eu vou colocar bastante do cerâmica. O preto eu vou complementar essa sombra, vou deixar as partes próximas a esse desenho, o contorno da caixinha, dos azevinhos, das flores, enfim, mais escuro com esse preto. Olha que eu já estou começando a colocar ele. Vou fazendo esse contorno com cuidado. O preto é muito forte, seria bom que você não borrasse o seu desenho. E assim eu vou colocar agora um pouco mais de cerâmica para emendar melhor esse preto a esse cerâmica. Tô puxando essa tinta sempre no sentido horizontal. É importante que você faça isso, porque é um chão. E o chão, se a gente for pintar ele com riscos no sentido vertical, fica uma coisa estranha. Então, eu já vou pintando e puxando, emendando essas tintas no sentido horizontal, uma vez que os risquinhos, as marquinhas que ficarem, serão bem-vindas, fica bom, fica bonito para essas regiões. Vou fazer todo o meu chãozinho usando apenas cerâmica e preto. Veja que aí próximo essa bolinha natalina e nessa entradinha aí da caixinha, eu deixei bem escuro com o preto. Olha que eu vou assim, que pintando. A parte que encosta nas coisas que estão aí, eu vou aqui pintando mesmo com esse cerâmica, vou colocando uma boa porção de preto e conforme eu vou me afastando, eu vou diminuindo essas tintas, eu vou esfumaçando essas tintas. Esse meu tecido, ele é um tecido um pouco escuro, por essa razão eu estou usando cerâmica, que é uma cor bem escura até, bem forte. Na sua casa, se você for usar um tecido mais clarinho, um tecido branco, por exemplo, você pode estar usando uma tonalidade como caramelo, siena, e no lugar do preto, você pode estar usando o sépia ou o próprio preto mesmo. Sendo que o preto, você vai ter um cuidado para pegar uma quantidade menor, viu? Se você estiver usando uma cor mais clara que o cerâmica, então você precisa de um pouquinho menos de preto. Eu estou colocando uma boa quantidade mesmo. Olha só como eu vou pintando. Essa região próxima ao desenho eu vou pintando. E daí, conforme eu vou me afastando, eu posso ir simplesmente esfumaçando, sumindo com essa tinta. Se você achar que depois o seu tecido pode debotar essa região que fica com menos tinta, você pode passar uma camadinha de clareador para tecido nesse acabamento de fora.
ele também ajuda a emendar melhor as tintas, caso você não queira o seu chão manchadinho. No meu caso, eu vou deixar ele um tanto manchadinho. E é isso que eu vou fazer por toda parte, toda a região do meu chãozinho. Vou fazer assim, bem simples, com apenas essas duas cores. Não vou usar mais que isso. Os pincéis que eu usei foi o 6 e o 8, apenas esses dois. Você pode usar o 4 também. Agora eu vou trabalhar o fundo. Para esse fundo, atrás dos azevinhos, eu vou colocar verde oliva. Olha só que eu pintei a parte que encosta nos avezinhos e terminei com batidinhas. Coloquei um pouquinho de preto nessa região aí mais profunda, essa região mais próxima aos riscos. Subi levemente essas batidinhas, passei uns risquinhos, olha, leves com preto, tinta só de um lado do pincel. E agora eu venho com tinta branca, só de um lado do pincel, e vou fazendo essas batidinhas. Você não precisa encher tudo, veja que eu faço cantinhos sim, cantinhos não. Agora, eu enchi de vermelho escarlate os meus azevinhos, enchi todos, e estou passando uma porção de berinjela por essa região aí embaixo, essas regiões de sombra, as separações de um azevinho do outro. Olha só, para essas separações eu vou colocar uma boa quantidade mesmo, vou deixar uma sombra assim bem acentuada. Eu pintei ela com vermelho escarlate, pintei todas elas com vermelho escarlate. E agora eu tô passando a berinjela, a gente faz como se estivesse separando uvas. A pintura dela não é tão diferente assim da uva. Vou fazer essas separações, depois eu vou colocar a luminosidade na parte que fica mais clara. Olha só, essa região que encosta na caixinha, que fica atrás da caixinha, não é? Eu coloquei uma porção e coloquei nas separações. Essa que fica soltinha, também coloquei pela região de baixo. Estou acrescentando uma porção ainda maior do berinjela, acentuando bem essas sombras. E agora, olha, na parte de cima, nessa região que estava só com vermelho, que já tinha mais luminosidade, eu estou espalhando branco. Eu vou espalhar bastante branco, dá bastante luminosidade. Tem uns que eu pinto um tanto mais escuro, esse eu vou pintar assim, um pouco mais clarinho mesmo. Se você não tiver o vermelho escarlate, pode usar o vermelho tomate, vermelho vivo, púrpura. Use aquilo que você tiver, não deixe de pintar porque faltou alguma tinta. Depois de colocar minha luminosidade, eu estou colocando uns pontinhos pretinhos. Olha só, todos eles têm. Nesse de cima eu coloquei na lateral, nos outros eu vou colocar em cima mesmo deles. Vou colocar pinguinhos, é como se fosse uma florzinha, bem pequenininha, pretinha. O centro você vai deixar menos marcado e o em volta você vai fazer como se fossem pétalazinhas mais escurinhas, tá? Você vai fazer isso em todos eles, no geral eu coloco 5 para cada um, faço no formato de uma florzinha mesmo. Pegue um pincelzinho pequenininho, um pincel número 0, número 00, algo desse tipo. Um pincel que você consiga fazer flores bem pequenininhas. Fiz também aí um cabinho bem pequenininho, atrás, entre uma fruta e outra. Agora, eu tô puxando uns galinhos com preto mesmo, algo bem discreto. Vou colocar os risquinhos preto, depois eu vou colocar um pouquinho de branco na parte de cima, uma luminosidade. Eu não vou puxar muitos risquinhos, olha só onde estou colocando. Procure fazê-los bem fininhos, com um pincel cortado, lixado, tinta só de um lado do pincel. Olha só, agora estou colocando os toquezinhos de branco, pouquinha coisa. Não precisa ficar muita tinta aí não, acumulada. Agora, eu tô colocando uns brilhinhos nos azevinhos.
E assim vai ficar esse lado. Esse fundo, essas frutinhas, será pintada dessa forma para essa região. Agora, para esse outro lado, eu vou começar a pintar essa bola natalina que está por trás dessas vegetaçõezinhas que tem aí, dessas flores, dessas folhas, enfim. Eu vou começar logo a pintar ela uma vez que ela está por trás. Estou passando no centro dela amarelo-limão. Depois eu vou dar continuidade à minha pintura com siena natural. Primeiro, eu vou emendar, me preocupar em emendar essas duas tonalidades. Depois eu cresço um pouquinho mais para as laterais o siena natural. E vou terminar essa bolinha com sépia. Fiz uso para toda essa pintura do meu pincel número 6, bem cortadinho, bem lixado, para fazer essa em volta, esse contorno em volta. Eu gosto de pegar a tinta só de um lado do pincel, deixando essa tinta para o lado de fora, porque assim a gente consegue fazer um acabamento melhor. Vou me preocupar em emendar primeiro as tonalidades, depois eu preencho toda a minha bolinha. Agora que ela já está toda cheia, eu estou pegando um pouco mais de siena natural, estou passando, olha, no encontro entre esse siena e sépia. Estou até crescendo ele mais um pouco para cima desse sépia, para suavizar esse encontro, deixar essa tonalidade dessa bolinha mais clara, mais ainda com a sua sombra, com essa sombra desse sépia que eu quero. Observe que vai dar uma boa clareada, mas o sépia ele não vai desaparecer. Se você tiver com medo de manchar a sua bolinha, então você já aproveita, olha, faz igual eu tô fazendo agora. Pega um pouquinho de sépia, faz umas manchinhas por cima dela, que não tem problema se ficar manchinhas. É isso que eu quero que você entenda. Por essa razão, eu estou manchando a minha bolinha. Não há necessidade de manchar, mas veja que manchando não vai ficar ruim. Agora, eu peguei branco e estou espalhando. Coloquei no centro, esse centro eu vou deixar mais forte. E conforme a tinta vai acabando do pincel, eu vou passando no em volta. Vou dando luminosidade por toda ela, sendo que eu não vou desaparecer com as cores e não vou deixar as laterais tão clarinha quanto o centro. No centro, eu deixei uma carga maior de tinta. Manchei um pouco no em volta, deixei excessos em alguns lugares, tá vendo? Na parte de baixo dela, eu vou passar, olha, um pouquinho de preto, só para acentuar um pouco essa sombra, deixar só essa região por aí, olha, com uma sombra um tanto acentuada. Não leve muito preto. Veja que eu estou espalhando mais para essa região aí embaixo. Não vou subir muito, não vou dar a volta, deixa ela secar que depois a gente volta para ela. Para esse acabamento em volta, que agora a gente pode colocar uma vez que eles estão na frente dessa bolinha, eu vou começar com o verde oliva. Eu vou espalhando o meu verde oliva, por cima dessas folhinhas eu vou encher elas e vou passar também fora delas. Essa parte de fora das folhinhas será batidinhas, igual fizemos do outro lado da caixinha. A gente vai colocar umas batidinhas com esse verde oliva e também, claro, vai encher todas essas folhinhas com verde oliva. O verde oliva ficou à vontade para colocar, olha, até uma boa quantidade com essas batidinhas. Vou encher minhas folhinhas e agora nós vamos detalhar um pouco. Primeiro, eu vou colocar um pouquinho mais de sombra por essa região que fica embaixo dessas flores que vamos pintar daqui a pouco. Vou aprofundar um pouco mais isso aí com esse preto. Pegue pouquinha coisa, não precisa deixar isso aí muito escuro não, tá? Com o preto mesmo, eu vou fazer esses risquinhos. Você pega a tinta só de um lado do pincel e tente fazer esses risquinhos o mais fininho que der, não precisa ser muito grossinho não. Essa parte de baixo eu deixei mais grosseiro, mas conforme vai saindo do desenho,
precisa ficar mais fininho. Viu que eu peguei um pouquinho de branco só na quina do pincel? Esse branco eu agora vou colocando umas batidinhas. E aqui e ali eu também vou pegar um pouquinho do verde oliva para ajudar a não ficar tão branco isso aí. Olha só, quando a gente pega um pouquinho do verde oliva, fica esse branco mais esverdeado, fica mais bonito. Não precisa colocar demais, deixar isso branco demais, tá? Coloque pouquinho. E para as folhinhas, você sai colocando um pouco de luminosidade para todas elas. Por enquanto, eu estou aí encontrando elas. Essa daí eu já vou deixar pronta, ela é maior, ela tá mais marcada, mais visível aí embaixo. Vou colocando, olha, essa luminosidade na parte de cima e nessa dobrinha dela, da parte de baixo. E vou deixar ela assim um tanto riscada. Esse branco eu não vou emendar muito bem, vou deixar ele um tanto riscado mesmo. Essa outra eu vou fazer basicamente que é a mesma coisa, uma vez que ela não está dobrada. Veja que eu coloquei uma boa porção de branco, espalhei. Não precisa se preocupar em emendar bem a tinta, pode deixar riscadinho. E vou marcar o centro dela também. Vou riscar um pouquinho aí. Se ficar muito branco, como foi o caso da minha, você pode estar colocando um pouquinho mais de verde oliva. Essas pequenininhas, eu vou detalhar um pouquinho mais elas, misturar mais esse contorninho que eu deixei aí bem marcado. Vamos unir mais isso aí. E assim elas vão ficando. Eu vou marcar só um pouquinho mais, deixar um pouquinho irregular essa parte de cima. Agora, para essas flores de batidinhas, eu sei que é maldade, eu sempre coloco. As pessoas têm uma certa dificuldade de fazer e é por isso que eu insisto muito. Eu comecei primeiro passando berinjela e agora eu vou terminar essa região que sobrou com uva, a tonalidade uva. Veja que eu já vou colocando meio que com batidinha, deixando já tudo assim meio marcadinho. Agora, com o branco, eu vou misturando a essa tonalidade de uva que eu havia colocado, fazendo já que um acabamento dessa parte de fora. Estou pegando tinta só na quina do pincel, pincel número 6, e vou marcando. É aí que as pessoas às vezes erram. Não precisa você sair fazendo um monte de pétalazinhas, de florzinhas aí em cima separadas. Veja o que eu estou fazendo, eu estou manchando. Não estou tendo cuidado. Agora eu vou começar a colocar umas flores. Essas flores eu vou colocar com várias pétalazinhas, porque às vezes as pessoas se preocupam muito em colocar só 4, só 5 e fica difícil. Então eu vou colocar logo um monte de pétalas, como se fosse uma florzinha que tivesse muitas pétalas. E outra coisa, veja que eu coloco quase nenhuma inteira. Elas estão sempre como se estivesse uma por baixo da outra. Isso é bem importante na hora de fazer essas pequenas flores. Vou marcando várias flores, tá vendo? Mas uma vai se escondendo embaixo da outra. E vou deixando assim, meio soltinho, meio perdido. Não precisa fazer aquela coisa muito séria, muito certinha, não. No centro daquelas que estão mais formadas, eu tô colocando um pinguinho de amarelo limão. Você pode estar colocando o amarelo ouro, o cádmio, o amarelo bebê, amarelo canário, o amarelo que você tiver. Não precisa colocar muitos, só naquelas flores que estão mais formadinhas, tá? Coloca um pinguinho, pode deixar ele meio amassadinho, para aparecer só um pouquinho do amarelo. Agora, vamos dar sequência com essas folhagens, esses galinhos que é como se fosse uma folhinha de pinheiro. Eu vou fazer eles com verde pântano. Olha só, vou passar só o verde pântano. Lá no final do desenho, quando a gente já tiver com ele basicamente pronto, aí eu vejo se vai caber clarear mais essas folhinhas desse raminho de pinheiro ou se tá bom assim.
Pode ser que a gente acrescente um pouco de brilho, pode ser que a gente acrescente luminosidade, pode ser que a gente deixe assim. Mas primeiro eu vou pintar o meu desenho para ver um todo, se vai pedir, se vai haver essa necessidade. Veja que eu vou puxando várias folhinhas, essas folhinhas que parecem espinhos, mais alongadas, e vou colocar elas nos lugares que pede. São 3 lugares que pede. Agora, eu vou dando sequência nessa região aí em cima, próxima à caixinha. E essa região eu vou espalhando, olha, verde oliva. A parte de baixo, ela tá com maior concentração de tinta. E nessas folhinhas, que as folhas formadinhas, eu vou colocar elas cheias de verde oliva. Essas folhas que serão de batidinhas, eu vou enchendo, mas a parte de cima eu vou deixando assim mais esfumaçado, mais suave. Agora, eu vou colocar umas batidinhas com esse verde oliva. No afora, essas folhinhas mais formadas. Não precisa você sair muito dessas folhinhas, não precisa encher demais isso aí, tá vendo? Agora, eu vou passar uns risquinhos com preto, como se fossem uns galinhos que segura essas folhinhas. E observe que eu não coloquei preto na parte de baixo dessa região. Ela está mais acima, mais aberta, no lugar que recebe mais luminosidade. Eu só coloquei o verde oliva e estou colocando o branco. O preto eu usei apenas para fazer os galinhos que seguram essas folhagenzinhas. Vou espalhando aí, olha, essas porçõezinhas de branco e vou colocar também as luminosidades dessas pequenas folhinhas. Vamos marcando todas elas, tá vendo? Fazendo aquelas separaçõezinhas, semelhante àquelas folhinhas que nós já tivemos aí vídeo falando sobre elas. Essa daí ficou um pouquinho mais esbranquiçada. Se acontecer com você não gostar, pode acrescentar um pouquinho mais de verde oliva. Agora, eu venho com o branco, fazendo o acabamento dos galinhos e das folhinhas, para elas não ficarem soltas assim aí, de qualquer forma. Eu pintei essa região aí com uva. Enchi essa parte aí com uva. E agora, pegando no pincel uma porção de uva e uma porção de branco, uma quininha do pincel leva branco, a outra quininha leva uva. Eu vou, olha, fazendo o acabamento dessas pequenas flores, caindo aí por cima dessas folhagens. Vou com batidinhas, tá vendo? Vai ficando um tanto mais claro, mas tudo bem, não tem problema. Se você gosta mais escurinho, você leva uma quantidade maior de uva, quase nada de branco. Para essa região assim mais profunda, que já está mais embaixo, eu estou passando berinjela. Vou enchendo com ele e emendando, levando, subindo para emendar a esse uva e esse branco. Essa parte daí também, que fica por trás dessa folhinha, eu também estou colocando berinjela. Vamos marcar bem esse cantinho. E depois que você passar o berinjelas nessas regiões que requer um pouco mais de sombra, vou pegar uva, olha, você pode estar pegando uva e terminando de encher isso aí. Para essa região de fora, eu já estou levando uva e branco no meu pincel, para ir fazendo esse acabamentozinho que cai em cima dessa bola natalina. Se você acha que ficou muito branquinho o seu, você pode pegar uma porçãozinha de uva puro e sair fazendo batidinhas também em cima do branco. Fica bom. Ficam as marquinhas mais escuras, outras mais claras, fica bonito. Agora, olha que eu tô fazendo aquelas flores cheias de pétalas, né? Várias pétalazinhas. Eu penso que assim talvez fique mais fácil para você tentar fazer uma florzinha assim com muitas pétalas e veja como eu faço. Nessa hora, eu apresso a minha mão. Eu faço assim bem sem pensar. Costumo dizer que essas batidinhas, quanto mais a gente pensa, mais a gente erra. Tente fazer elas assim bem rapidinho, bem sem pensar onde vai deixar a sua tinta. E veja que vão surgindo várias flores.
Lembrando que você coloque depois um pinguinho de amarelo limão no centro de cada uma dessas que estão mais formadas. Eu enchi essas folhinhas aí com verde oliva. Agora eu tô colocando luminosidade nelas com o branco. E nessa de baixo, depois eu vou colocar um pouquinho de preto. Depois que eu passei o branco, eu senti a necessidade de que precisava de um pouquinho de sombra, uma vez que ela já está assim mais embaixo, mais por trás dessa bola natalina, dessa caixinha. Ela já está numa região que recebe menos luminosidade. Essa aí de cima deixei tal qual. Para de baixo, depois eu vou colocar um pouquinho de preto. Passei o berinjela por toda essa parte que encosta na caixinha e encosta na bola natalina. Agora eu vou terminar de preencher isso aí com uva. Essa uva vai cair em cima dessas folhinhas, fazendo o acabamento delas. Esse meu pincel, gente, é o pincel número 6. Eu usei muito esse pincel para quase todo esse desenho. Olha só que eu vou emendando o berinjela com esse uva. Agora, eu vou pegar o branco e vou começar a colocar essas batidinhas, assim, bem pensadas, com um acabamento, com luminosidade e brilho para essas pequenas flores. Esse acabamento de fora delas, eu faço sempre assim. E observe que nessa região aí embaixo, eu não coloquei excesso de branco, só a sujeirinha do pincel. Agora, eu vou formando as minhas pequenas flores, sempre com várias pétalazinhas e acelerando o pincel, tá vendo? Para não pensar muito onde que eu vou colocar as minhas pétalas. Você pode ir colocando várias. Se ficar algum espaço muito, assim, um distante do outro, você pode colocar uma pétalazinha solta pelo meio, não tem problema. E assim, essa regiãozinha aí vai ficando. Nessa folhinha, olha, eu tô colocando aquele pouquinho de preto que eu disse que iria colocar, mas é quase nada. É só deixar um sombreadinho bem suave, uma sombra a mais para ela. Agora, eu vou fazer novamente aquela folha de pinheiro, né? Aquele galinho de folhinhas de pinheiro. A gente passa o principal e vem puxando várias folhinhas, só aqueles espinhozinhos, em volta. Mais uma vez, eu vou fazer o uso apenas do verde pântano. Tinta só de um lado do pincel e vou puxando vários, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Depois a gente vê a necessidade disso aí, se houver alguma necessidade de acrescentar algo mais. Você pode puxar vários e pode puxar tentando deixar eles mais fininho que der. Por isso, quando a gente pega a tinta só de um lado do pincel ajuda, é importante que você preste atenção se o seu pincel não está com tinta dos dois lados. Para essa outra bola, eu vou fazer ela azul. Estou começando com o meu azul celeste. Você pode estar usando um azul clarinho que você tiver aí na sua casa, um Caribe, até um azul bebê, caso você não tenha outro. Mas se você usar o azul bebê, puxe mais longo esse azul marinho. Esse azul marinho, no caso, eu não preciso puxar ele muito longo, porque o azul celeste ele já é um pouquinho mais escuro. Mas se no caso você estiver usando aí na sua casa, azul bebê, aí você puxa ele um pouquinho mais longo. Veja que eu terminei minha bolinha toda com o azul marinho, emendei a esse azul celeste. Agora, eu tô pegando uma porçãozinha de azul celeste a mais, estou fazendo o mesmo que eu fiz na outra bolinha, levando ele mais afora. Não se preocupe se as suas emendas ficarão um pouquinho manchadas. Na hora de você pintar suas bolinhas, seria interessante você pintar elas assim, olha, de uma forma arredondando. Porque se elas ficarem um pouquinho manchadas, não tem problema, fica até bom. Olha só que eu tô manchando a minha também. Quero mostrar para você que você não precisa ficar com medo
de manchinhas por suas bolinhas quando você estiver pintando-as. Veja só, eu fiz essa mancha até aqui na vertical aí, mas não tem importância. Agora, eu coloquei o branco. Veja que eu deixo essa quantidade maior no centro e levo o pincel mais que sujo no em volta. Vou espalhando isso aí, olha, coloquei ainda mais branco nesse centro. Para a região central, você pode deixar uma quantidade maior. Para as regiões laterais, você leva menos. Vou deixar ela assim bem marcadinha, não tem problema. Vou colocar todas as minhas luminosidades e brilhos. E depois eu vou enfeitar ela. Mas para já, vou deixar ela prontinha, como eu fiz na de cima. Aí, eu coloquei um excessozinho a mais. Veja que ela tá toda manchadinha, mas não é por isso que vai ficar ruim. O risquinho sumiu, eu peguei o cabo do pincel e tô marcando a região que eu quero aquela fitinha sobre essa bola novamente. Se você tiver muita dificuldade, você pode estar pegando uma vasilhinha aí, colocando em cima para marcar esse círculozinho. Olha só, eu marquei com o cabo do pincel e agora eu vou encher a região que caberia aquele enfeite que tem sobre essa bola. Vou encher ele todinho com o azul turquesa com glitter. Você pode colocar uma boa quantidade, deixar o brilhinho aparecer bem, porque quando a gente vai pintando, às vezes ele vai afastando, mas você pode encher com uma boa quantidade para ficar bem marcado esse glitter. Agora, com um pincelzinho pequeno, 0, ou o mesmo cabinho do pincel, dá para você fazer várias bolinhas, olha, em volta, tá vendo? Pelo centro dela, eu também vou colocar umas bolinhas, uns pinguinhos de branco. Mas esse branco eu vou colocar em tamanhos diferentes. Vou colocar um maior, um menor, enfim, eu vou colocar vários, cada um com um tamanho diferente. Procure colocar com tamanhos diferentes, ou do mesmo tamanho, se assim você gostar. A minha, eu estou colocando assim, vários tamanhos. Vou colocando onde eu quero, vou colocar vários. Olha só, que eu tô tendo cuidado de tentar fazer uns menores. Já tem outros maiores aí por esse meio. E dessa forma, eu vou deixar essa bolinha. O enfeite para ela será esse. E veja que ela tem bastante brilho. Para essa outra de cima, eu vou colocar uns pinguinhos pequenininhos com o pincel 0. Vou colocar eles com ouro metálico. Para hoje, nós vamos pintar apenas essa porção desse desenho, essas bolas, flores, folhas, o chão, os azevinhos, enfim. Logo mais eu volto para terminá-lo com vocês. Beijo, pessoal, até mais, tchau!